Oi, gente, aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar início ao nosso paradidático do segundo bimestre. O título é Tudo o que Mais Queria, da autora Tânia Alexandre Martinelli, com ilustrações de Alain Rabelo. Senta que lá vem a história, vamos lá? Para nós entendermos um pouco melhor a personalidade e a maneira como escreve a nossa autora, eu trouxe uma entrevista que ela cedeu a Teresa Yamashita. São alguns trechinhos. Que nós temos uma imagem da nossa autora, uma declaração que ela fez durante essa entrevista. Ler é compreender melhor a vida, ou seja, ler é compreender melhor o que acontece ao nosso redor, o nosso universo. Vamos à primeira pergunta? O que levou você a se dedicar aos livros infantos juvenis? Minha paixão pela escrita. Sem dúvida, esse foi o primeiro e principal motivo que me levou um dia a querer viver de literatura. Por que escolhi a literatura infanto-juvenil? Adoro dialogar com adolescentes, eu me identifico com suas ansiedades, seus sonhos, seus conflitos. A adolescência é um mundo muito inspirador. Ou seja, a Tânia conseguiu aliar duas coisas de que ela gosta, a escrita e o universo dos jovens, que é um dos seus principais temas. Qual a sua opinião como escritora sobre a literatura infanto-juvenil contemporânea? A literatura infanto-juvenil cresceu muito nos últimos anos. Temos encontrado histórias maravilhosas de primeiríssima qualidade. São muitos os autores talentosos que vêm se dedicando à literatura para crianças e jovens, mas há de tudo no mercado editorial, principalmente quando se trata da literatura infantil. Escrever para crianças não é escrever qualquer coisa, nem ensinar um comportamento ou ainda apresentar-lhes lições de moral. Apesar disso soar como coisa antiga, ainda vejo por aí. Cabe aos responsáveis olhar bem o que estão colocando nas mãos dos pequenos. A história tem que ser boa, tem que emocionar, encantar, mexer com o leitor, com o que há de mais sensível nele. Senão, para quê? Perceberam? Ela deixa bem claro qual é o objetivo da literatura para ela, ou seja, quando você escreve, o que é que você quer? Você quer provocar as emoções do leitor, levá-lo a refletir sobre determinado assunto. Esse é o principal intuito dela quando ela escreve, provocar emoções do leitor e fazer com que ele entenda aquele universo retratado por ela nos seus livros. Vamos prosseguir? Fiquem atentos à nossa última pergunta. O que diferencia a criança que lê da que não lê? São muitas as diferenças, o próprio ato de expressar-se tanto verbalmente quanto por escrito. Aquela frase que ouvimos desde pequeno dos professores, quem lê e escreve melhor, é a mais pura verdade. Acrescento, pensa melhor, expressa-se com mais clareza, verbaliza os sentimentos, cria situações, vivencia novas experiências, vive melhor. E mais algumas coisas de que devo ter esquecido, naturalmente. Ler é compreender melhor a vida. Perceberam? A leitura só traz benefícios. Por isso, se mexam. Procurem um livro para ler nessa quarentena, enquanto nós estamos vivendo o isolamento social. Um livro de que você goste, seja por meio digital ou então um livro impresso. Vamos aumentar os nossos interesses? A leitura deve ser um deles. Tânia Alexandre Martinelli nasceu em Americana, uma cidade do interior de São Paulo, em 19 de julho de 1964. Ela é formada em letras, português e espanhol e foi professora de língua portuguesa por 18 anos. Olha, temos umas semelhanças aí. Eu também sou formada em letras, português e espanhol. E também sou professora de língua portuguesa. Olha que coisa interessante. Ela publicou seu primeiro livro em 1998 e atualmente ela dedica-se integralmente à literatura infanto-juvenil. Ela escreve os seus livros e também ministra palestras para professores e alunos. Quem tiver interesse, aqui eu coloquei o link, tá? Com o restante da nossa entrevista. E aqui, o blog da nossa autora. Ela é moderna, tem um blog. Só você pesquisar na internet, caso tenha interesse. Vamos prosseguir? O nosso livro é Tudo o que Mais Queria. Aqui na capa nós temos retratado um dos nossos personagens principais, o Carlos Henrique. Ele está aqui à beira-mar, tendo os pés molhados pelas ondas e está observando aqui o movimento das ondas. Ele é um apaixonado pelo mar.
Eu trouxe também para vocês uma epígrafe, ou seja, a frase que vai abrir o nosso livro. E ela dá uma pista do tema que ela irá tratar. Ou seja, do mar, um dos personagens centrais da nossa história. É um trecho de uma música do grupo O Teatro Mágico. E o nome da canção é Ana e o Mar. Caso vocês tenham interesse, procurem na internet para ouvir a música. Veio de manhã molhar os pés na primeira onda. Abriu os braços devagar e se entregou ao vento. O sol veio avisar que de noite ele seria a lua para poder iluminar Ana, o céu e o mar. É uma canção linda. Vamos entender aqui quais são os nossos personagens principais. Além do mar, né, que será o nosso cenário, será o principal espaço aí, o espaço desejado pelos nossos personagens, nós temos dois personagens principais. Luana, Carlos Henrique. Eles têm vidas distintas. A Luana vem de uma família rica, enquanto o Carlos Henrique vem de uma família pobre. Mas eles têm em comum o amor pelo mar. A Luana também gosta de escrever, só que às vezes ela fica sem ideias. A família da Luana é rica, tem uma casa na cidade e tem uma mansão à beira-mar, onde eles passam finais de semana, feriados, férias ou até mesmo um tempo mais prolongado. Só que o pai dela vive viajando a trabalho, então ela fica com a mãe e com a babá, que é a Clarice, nessa mansão na praia. A mãe fica fazendo outras atividades e enquanto a menina passa mais tempo com a babá, com a Clarice, sua fiel escudeira e grande amiga. O Carlos Henrique mora numa casa na cidade e ele viu o mar pela televisão e ficou apaixonado, porque ele é um menino sonhador. Aí o que ele gosta de fazer? Ele gosta de sentar na porta de casa, num banquinho de madeira, e imaginar que está pisando numa areia branca e fofinha e que as ondas do mar estão molhando seus pés. Bem sonhador ele, não é? Os dois têm desejos e sonhos, só que de maneiras diferentes. A Luana, como tem tudo de mão beijada, por ser de família rica, não tem tantos sonhos, porque ela pensa e ele já é realizado. Não dá tempo nem dela lutar, de ir em busca desse sonho. Ele se realiza rapidamente. Enquanto o Carlos Henrique, por ter uma vida mais difícil, luta com garras e dentes para alcançar esses sonhos, os seus objetivos. Ele é extremamente sonhador. A Tânia Martinelli trata de um assunto que ela gosta bastante, como vocês perceberam lá na entrevista, a questão do mundo do jovem. Ela vai tratar da adolescência, dos seus conflitos, dos seus anseios. Outra coisa que ela vai tratar no nosso livro é a questão da solidão. Os dois personagens são bem solitários. A Luana vai acabar perdendo a grande amiga, a Clarice, porque ela vai virar uma adolescente e não precisa mais de babá. Enquanto o Carlos é filho único. Ele se sente muito sozinho por causa disso. E o que é que vai acontecer? Ao longo do livro, eles vão trocar experiências, vocês vão perceber, tá? Mas eu não vou adiantar muito não, senão eu vou dar muito spoiler. Vamos prosseguir. Eu fiz aqui um comparativo. Vamos entender melhor como é a Luana e como é o Carlos Henrique. A Luana ama o mar, adora escrever, mas tem umas faltas de ideias temporárias. É de família rica, ou seja, faltam os seus desejos, porque todos eles são realizados. Ela mal tem tempo de pensar e ele já se realiza. E ela tem tudo ao seu alcance, como eu já falei. Já o Carlos Henrique tem uma curiosidade. A mãe dele diz que ele tem nome de rei. O pai até pergunta por quê, mas ela não sabe explicar. Assim como a Luana, ele ama o mar, é cheio de desejos, é um garoto sonhador. Lembrando que eu falei que ele nunca viu o mar, que o seu desejo é conhecer o mar, e ele viu só pela televisão e ele imagina que está sentado à beira-mar todo dia quando ele está diante de casa. E ele tem essa forte vontade de realizar os seus sonhos e ele luta em busca de realizá-los. Ele vai atrás, corre atrás, como a gente diz. Enquanto a Luana deixa os seus sonhos meio que de lado. Ou seja, os sonhos mais, poderíamos assim dizer, consumistas, ela consegue realizar. Já outros não, ela deixa de lado, como o caso de escrever.
ela fica sem ideias, joga o caderno de lado. Gente, para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um trechinho, uma frase, na verdade, do José Saramago, que é um escritor português, sobre a leitura. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Ou seja, vamos viajar pela leitura, vamos conhecer melhor o nosso livro, como é o universo da Luana e do Carlos Henrique. Então, leiam o paradidático de vocês. Até a nossa próxima aula. Caso tenha alguma dúvida, revejam o nosso vídeo de hoje. E lembrem-se, é leitura em ação. Até a próxima!